2 Timóteo, está lá no finalzinho do Novo Testamento. Você pode acessar a sua Bíblia aí também no celular, se você não tiver ela assim, na sua mão, acessa aí. Se você não tem a Bíblia nem no celular, meu Deus, irmão, você não é crente não. Como diz André Valadão, né? Você não é crente não. Mas eu creio que você é crente sim. Abre aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre maternidade. Estamos nesse dia especial. Um legado de fé para gerações. Mas presta atenção, para os homens não desanimarem, para você que não é mãe já ficar amuada. Ai, meu Deus, vou ter que ficar ouvindo sobre mãe. Espera aí. Eu creio que os princípios da palavra de Deus são para todas as áreas da nossa vida. Amém? Claro que hoje a gente vai dar uma ênfase maior na maternidade. Mas eu creio, sem dúvida nenhuma, que tudo aquilo que a gente falar aqui, levado para a maternidade, você pode aplicar em todas as áreas da sua vida, porque vai dar certo. São os princípios da palavra, meu irmão. O princípio da palavra é inegociável, imutável e atinge e transforma todas as áreas da nossa vida. Você crê? Então, abra o seu coração e creia com expectativa aquilo que o Senhor pode movimentar em você. Porque, olha, o movimento das águas é do Espírito Santo. Quantas vezes, gente, eu entrei na igreja, às vezes em cultos específicos, não tendo expectativa nenhuma, e ali saía algo da parte de Deus que virava a minha vida do avesso. Esse é o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia quando ela é lançada. Então, crie expectativas no seu coração na palavra do Senhor, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, Loide, e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Vou ler mais uma vez. Eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E eu tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Esse trecho da palavra de Deus, Paulo, o apóstolo de Jesus, está escrevendo para um jovem chamado Timóteo. Paulo considerava Timóteo o seu filho na fé. Isso não é novidade não, se você voltar aí no iniciozinho do capítulo 1, ele está dizendo isso. Olha, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Só que, para você entender um pouquinho, quem foi Timóteo, porque talvez você não sabe. Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva, aquela igreja de Atos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, deixou os seus discípulos, inaugurou a igreja ali em Atos dos apóstolos. Timóteo fazia parte da liderança dessa igreja e sempre, na maioria das vezes, ao lado de Paulo. Presente em muitas viagens missionárias de Paulo, auxiliou no cuidado da igreja, trabalhou, ferrenhamente, se é que a gente pode falar assim, para a expansão da igreja e do evangelho de Jesus Cristo. Em muitos trechos das viagens de Paulo, você vai encontrar lá em Atos, você vai encontrar em Coríntios, depois vocês lêem em casa, e aí vocês vão ver, vez ou outra, citando esse jovem aqui chamado Timóteo. Sem contar que 2 livros da Bíblia, das cartas de Paulo do Novo Testamento, são direcionadas só para esse jovem. Gente, sem dúvida, não é qualquer pessoa que está aqui diante de nós, é Timóteo, um jovem essencial para o reino de Deus e para a igreja de Cristo daquela época. E Paulo, está dizendo aqui para ele, olha, Timóteo, é a outra carta de Paulo aqui, olha, Timóteo, eu lembro da sua fé. Que fé sincera que você carrega, só que aqui é o que faz o meu coração queimar nessa noite, e é o que eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, só que tem essa chave, de que a fé sincera que Timóteo recebeu e vivia, e movimentava a sua vida cristã, ela foi recebida, ela foi passada, ela habitou primeiro na sua avó, que passou para sua mãe, e que passou
para Timóteo. Isso não pode nos deixar, gente, parados. A gente precisa entender que a maternidade é um legado de fé que toca, que transforma, que movimenta gerações. Parece um versículo tão simples, mas aqui é como se fosse a genealogia, a bibliografia, a explicação de onde vinha tamanha garra de trabalho e serviço para Jesus na vida desse jovem, porque a Bíblia mostra que ele é jovem. Ele é jovem, mesmo sendo jovem, ele carregava algo poderoso, mas ele recebeu isso. Ele não só nasceu assim, não, porque a gente tem a sensação de que as pessoas que estão descritas na Bíblia, elas têm um QI diferente, elas são praticamente um querubim, não, é gente como eu e você. E a Bíblia, hora nenhuma, ausenta isso de ser humano nenhum que está na palavra. Ser humano como eu e você, porém, entenderam aquilo que carregam. E assim foi. A mãe e a avó de Timóteo, elas entenderam, elas tinham um legado. E esse legado, ele tocou as gerações, ele transformou as gerações através da fé. E eu acredito, me deixe ser sincero, eu acredito que esse é o real objetivo da maternidade. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que vive transtornando isso de alguma forma, mas o objetivo da maternidade é ser essa transferência de propósito, porque legado é isso. Legado é uma transferência de propósito poderoso em Deus para a próxima geração. Não para em mim, não para em você. Aquilo que você faz hoje dentro da sua casa, não para em você. Está sendo passado para a próxima geração. Não é à toa, gente, que Deus, em vários momentos da história, ele se mostra como Deus de gerações, mostrando que tudo que Ele faz na nossa vida tem o objetivo de ser um legado que toca gerações. E aqui, claramente, a gente já entende que Deus não vai nos fazer mães, Deus não vai fazer algo na nossa vida somente para suprir uma carência, somente para suprir desejos de uma sociedade. Porque eu não sei você, todos nós já passamos por isso. A jornada é mais ou menos assim, quando a gente está solteiro, a gente vive perguntando assim, ei, está namorando não? E não vai embarcar não? Você não tem ninguém na sua vista não? Gente, eu tenho pena dos solteiros da igreja, porque a pressão é grande, da sociedade em si. Vai casar não, irmã? Arrumou namorado? Não, irmã, está pensando se está orando? Não, você está aquietada? Meu Deus, gente, deixa a pessoa viver a fase da vida dela. Mas aí a pessoa arruma um namorado. Você pensa que acaba a pressão? Quando começa a namorar, principalmente se for crente. A primeira pergunta que aquela pessoa começa a ouvir, vai casar quando? É assim ou não é? Vai casar quando? Olha, crente não fica namorando não. Vai casar não? A gente não fica namorando não, vai casar. Aí a pessoa fica noiva. Quando ela fica noiva, a primeira pergunta que ela escuta é, já tem data para o casamento? É desse modelo. Já tem data? Aí eles casam. Você pensa, casei, acabou, né? Acabou não. Quando você casar, você vai ver. E aí, quando vem os filhos? É desse jeito. Aí você vai ter o primeiro filho. Quando você tem o primeiro filho, você pensa assim, agora vai acabar. Vocês pensam no segundo? Aí agora eu vivo esse estágio da sociedade. Você tem 2 filhos. Você não planeja o terceiro, não? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, para de pressão. Mas não tem fim, gente. As pressões, as cobranças da sociedade, e às vezes a gente cai no erro de acreditar que o objetivo de Deus nos entregar algo tão poderoso quanto a maternidade é para suprir uma carência, para suprir um status, para suprir essa lacuna de egoísmo que existe na sociedade. Mas entenda, isso não é o coração de Deus, isso não faz parte do coração de Deus. Eu vou responder essa lacuna na vida dessa irmã. Não. Deus nos dá sempre coisas com propósitos muito específicos e você precisa acordar o seu coração para isso nessa noite.
Maternidade é um legado de fé para gerações. Será que você pode repetir isso comigo? Porque eu quero que isso saia gravado de você hoje nessa noite. Vamos repetir? Maternidade é um legado de fé para gerações. É um legado. Você não está, sabe, só passeando com seu filho na terra, não. Você tem um chamado com isso. E para a gente entender isso com muita clareza, a gente precisa, sabe, diferenciar o conceito de maternidade do mundo que nós vivemos e o conceito de maternidade para o reino de Deus. São bem distintos. Para o mundo, o conceito de maternidade é procriar. Sabe, você vai ter um aglomerado de células ali, em desenvolvimento, está crescendo. Eu estou criando esse filho para o mundo. Mentira. Isso não é mentalidade cristã. Se a gente tem uma mente alinhada ao reino de Deus, a gente não está criando filho para o mundo, não. Para o reino de Deus, filhos são flechas. Flechas que têm objetivos para serem lançadas, flechas trabalhadas, lapidadas, flechas onde tem um propósito muito específico. Não dá para a gente ter mentalidade que estamos lançando flechas assim, ó, ao léu. Está indo para o mundo, para com isso. John Piper diz que maternidade no reino de Deus é uma transmissão de vida para vida. Gente, acho que vocês não entenderam não, vou repetir. Maternidade no reino de Deus é uma transmissão de vida para vida. Não tem como você pensar que você está apenas criando um ser humano para jogar no mundo. Hoje essa mentalidade sua vai ficar aqui no altar. Em nome de Jesus. Você vai sair com a mente renovada no reino de Deus, que você tem um legado para passar para a sua geração. Amém? Mas talvez sua pergunta agora é, mas então como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer com que a maternidade seja um legado de fé para gerações? Anota aí, se você estiver anotando, se não tiver, grava, depois assiste de novo para você não deixar perder. Mas em primeiro lugar, como fazer com que a maternidade seja um legado de fé? Primeiro, a obra precisa começar em mim. Gente, não adianta a gente pensar que vai passar o que não vive. Nós só vamos passar adiante aquilo que a gente vive. Lembra de Tiago, capítulo 3, versículo 12? Não precisa abrir, mas anota se você quiser conferir depois. Tiago, capítulo 3, verso 12, diz assim: meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas? Ou então um pé de uva dar figos? A gente só frutifica aquilo que nós temos em nós. Para eu ter um legado de fé para gerações, precisa começar a obra em mim. Eu acho incrível, quando a gente conversa com alguns pais, os objetivos que têm para a vida dos filhos são lindos, mas eles não estão vivendo nada daquilo que eles querem para os filhos. Ai, meu filho vai ser um homem de fé, uma mulher de fé, uma mulher ousada. Mas você é isso? Você não vai passar aquilo que você não vive. É muito forte. Você quer um exemplo claro que acontece sempre, quase todos os dias aqui na igreja? Os pais acreditam que o discipulado do coração dos seus filhos depende da igreja. Que engano! O discipulado do coração do seu filho é trabalho seu. A igreja só vai impulsionar o trabalho que você começa dentro de casa. É um exemplo clássico. E a Bíblia diz que Timóteo, ele recebeu da sua mãe uma fé sincera. Está aqui. Fé sincera. Fé não fingida. Fé genuína. Fé clara, limpa, pura. Sinceridade. Sinceridade, assim como também a falta dela, comunica. Influencia, gente. A gente costuma dizer lá em casa, quando a gente está conversando assuntos mais sérios, a gente fala assim, olha as esponjas.
A gente fala que os filhos são as esponjas, é um segredo que a gente tem de comunicação lá em casa. Porque às vezes é natural, você está ali em família e começa a surgir uns assuntos meio, né? Todo mundo que é família que sabe. Fala, oi, ó a esponja. Porque, de fato, filhos são como esponjas. Eles absorvem tudo. A gente tem a triste mania de acreditar que criança é bobo. Para com isso, meu filho. Seu filho percebe, seu filho sabe, seu filho sente, seu filho vê, seu filho sabe de tudo que está acontecendo. Engano o seu de achar que ele não está vendo. Criança não é bobo. Ele só está amadurecendo ainda. Pensa, esponja, está absorvendo. E sabe, eu amo dicionário, né, gente? Quem já é daqui da igreja sabe que praticamente quase toda palavra eu vou buscar o significado lá no dicionário. Sinceridade no dicionário, olha isso aqui, gente, dicionário. É uma virtude, qualidade ou condição do que é sincero, é franqueza, lisura de caráter, integridade, honestidade nas ações, retidão. Há pessoas que acreditam que sinceridade é você falar o que pensa, né? E aí eu já vi na internet que isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Isso não é sinceridade. Sinceridade é uma clareza de vida, é quando há concordância, continuidade daquilo que eu falo com aquilo que eu vivo. E claramente a Bíblia deixa exposto que Eunice era esse tipo de mãe. Quando Timóteo olhava para Eunice, ele viu uma concordância. Olha, minha mãe fala, mas minha mãe vive também o que ela está falando. Minha mãe não é só gogozinho, não. É uma fé, mas uma fé sincera. Gente, pega a profundidade desse conceito. Sincera. E sabe uma verdade dolorida para nós, gente? Que muitas das vezes os nossos filhos não são impactados, porque eles não estão vendo essa concordância e sinceridade na nossa vida. A gente quer passar uma coisa, mas quando eles estão vendo, é outra completamente diferente. Fé sincera é a demonstração clara de uma vida que é transformada por Deus. E somente quando eu sou transformada, eu posso transbordar a transformação. Talvez você está querendo transbordar o que você não foi ainda transformado. Ah, meu filho, para de falar mentira. Mas você não vê quando o seu filho percebe suas mentiras bem sutis. Ele está vendo. É sutil, mas a criança percebe no ar. Eu fico imaginando, gente. Eu sou muito imaginativa. Não sei se vocês lembram daquele desenho antigo, Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram, gente? Eu não sei quem é da minha época. Gente, aquele desenho me define. E eu passava horas vendo aquilo, porque eu falava, meu Deus, como eu me identifico com esse menino. Aquela imaginação que vai floreando, saía a bicicleta da cabeça do menino, saía tudo. Eu sou muito imaginativa. Eu fico imaginando o que essa fé sincera quer dizer na vida de Timóteo em relação à sua mãe. Sabe, eu imagino ele olhando para a mãe, falando assim, olha, a minha mãe, antigamente ela fazia dessa forma, mas ela foi transformada e ela não faz mais. Olha, minha mãe, a forma como ela me trata e trata o meu pai, exala um amor de Jesus. Olha, minha mãe, a forma dela falar é uma forma transformada. Eu fico imaginando a parte prática. Eu lembro quando eu fui passar por um encontro de restauração de 12 dias. Estava uma tempestade de choração lá em casa. A Isabela, mais velha, de 9 anos, nossa filha, já entende melhor as coisas. E, mãe, não quero que você vá, mãe, por favor, não vou ficar sem você. E chorando, que eu já não tinha mais argumento para lidar com tanto choro daquela menina. Mas uma coisa me marcou. Eu lembro que já sem aguentar mais, beirando os últimos dias de eu ir, passar 12 dias fora de casa, eu falei para a Isabela o seguinte, olha, filha, vou te falar uma coisa. Eu estou indo porque eu vou encontrar com Jesus. Toda pessoa que encontra com Jesus sai transformada. Você crê que você vai receber uma mãe nova depois de 12 dias? Aí ela parou assim, secou as lágrimas e falou, então tá bom.
Gente, aquela resposta dela me botou no chão. Falei, meu Deus, o negócio é mais urgente do que eu estou pensando. Eu estou precisando mesmo ser transformada. Mas, sabe de uma coisa? Hoje, quando eu já faz tempo que eu voltei de lá, todos os dias eu preciso lembrar da promessa que eu fiz a Isabela. Eu prometi para ela que eu seria uma mãe nova. Você acha que ela não está observando se eu estou realmente uma nova? Se eu realmente não estou sendo transformada? E lá em casa, eu fico até assim, emocionada. Não estou falando que eu estou santa não, tá, gente? Porque às vezes tem essa imagem, não esquece, ó. Só quem come 1 quilo de sal é que sabe. Esquece essa imagem aí. Mas, lá em casa virou até o jargão. Quando a gente dá uma pisada na bola, ela, tá precisando ir para lá, hein? Porque ela viu um impacto tão grande de quando eu voltei, que aquilo ficou registrado na memória dela. Você tem registrado coisas na mente do seu filho. Ela, com certeza, todos os dias percebe se eu sou uma mãe transformada e se eu tenho uma fé sincera, que bate com o que eu falo, com aquilo que eu vivo. Isso é lógico. Há quem diz que nós precisamos pregar sempre, porém usar as palavras somente quando necessário. Ei, mãe, a sua vida é a maior pregação que o seu filho está assistindo. É a maior pregação. Talvez você está com tanta expectativa, e não estou desmerecendo o trabalho da igreja, não. Meu Deus, eu acredito tanto nisso, que eu vivo isso a vida inteira e não abro mão dos meus filhos estarem aqui. Mas mais poderoso de qualquer programação que eles participem, a minha vida é a maior pregação que eles estão vendo diariamente. Isso precisa nos balançar e entender que precisa começar em nós. Não tem fé, não tem legado de fé que vai passar de uma geração para outra, se primeiro não começar em mim. Precisa queimar em mim. Eu preciso ser transformada para que eu gere transformação também nos meus filhos, na minha geração, na minha família. Como eu posso fazer com que a maternidade seja um legado de fé para gerações? Em primeiro lugar, eu preciso entender, precisa começar em mim. Hoje você precisa deixar essa ficha cair. Não dá mais para continuar enganando. Você está enganando só você, porque todo mundo que vive com você já entendeu onde você precisa ser transformado e transformada. Em segundo lugar, como eu posso fazer da maternidade ou da minha vida um legado de fé para gerações? Entendendo que todo trabalho no Senhor nunca será tempo perdido. Nunca. Todo trabalho no Senhor nunca será tempo perdido. Sabe aquela cultura sutil de que filho é atraso de vida? A gente vive nessa cultura. E a carreira? As novas pressões, né? E a sua carreira? Menina, e os seus sonhos e projetos? Vai colocar o diploma na gaveta? Espera aí, você só cuida dos filhos? Você não trabalha mais? Meu Deus. A gente ouve isso sempre. Mas eu preciso entender que todo trabalho no Senhor nunca será tempo perdido. Nunca. Hoje você precisa selar isso no seu coração. Porque todo dia essa cultura quer arrancar isso de nós. Mas você vai declarar isso com fé. Não, trabalho em Deus não é tempo perdido. Presta atenção aqui, gente. Olha os detalhes da vida desse jovem. Como ele foi marcado por uma mãe que não perdeu tempo de trabalhar na vida dele. Primeiro que Paulo já fala assim, olha, Timóteo, eu tenho certeza de que é a mesma fé que habitou na sua mãe que habita em você. Tenho certeza disso. Mas presta atenção, a gente que é mãe, vamos ser sinceras agora aqui. Para a fé habitar no filho, gente, vocês acham que deu trabalho para fazer isso? Vocês acham, gente? Ou, gente, já estou achando que o trabalho é só lá em casa, então. Ficou todo mundo mudo. Eu fiquei imaginando o tanto de trabalho que deu para essa mãe passar a fé dela para o coração do filho. Gente, educar não é tarefa fácil, não. Como tudo que é valioso na vida, dá trabalho.
Eu não estou de forma nenhuma aqui hoje à noite querendo romantizar a maternidade, não é isso não. A gente sabe que na prática dá muito trabalho mesmo. Mas a gente precisa ter a convicção daquilo que nós estamos fazendo e ter um trabalho certeiro. Olha só. Atos 16, não precisa abrir não, você pode conferir depois. Diz que quando Paulo encontrou Timóteo, ele era uma pessoa bem vista naquela região. A Bíblia diz, deixa eu ler aqui para você ver, eu quero ler como está escrito. Todos falavam bem de Timóteo. Ele tinha, sabe, uma vida, uma postura cristã exemplar. Ele era um cidadão exemplar. Mas, meu Deus, toda mãe que se preza aqui nessa noite sabe como gerar um cidadão exemplar é trabalho árduo. Eu fico novamente imaginando o trabalho de Eunice até Timóteo chegar nesse lugar. Eu fico imaginando ela falando, filho, comprou, tem que pagar. Eu lembro uma vez, gente, sempre que eu falo isso, eu lembro uma vez que no caminho da volta para a escola, tinha uma lojinha de doce. Toda vez eu voltava da escola, interior, né? Quem foi do interior, eu sabe. Voltava a pé, com aquele monte de amigos, falava, vamos na lojinha de doce, vamos na lojinha de doce. Comprava doce para mim, para as amigas, para todo mundo que estava junto, falava assim, anota aí na conta do meu pai. Eu fui fazendo isso um dia, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, de repente, eu tenho a visão daquela tarde na minha memória até hoje. De repente, o dono da loja bateu lá em casa num dia à tarde. Ô, dona Lúcia, tem uma conta aqui da sua filha de R$200. Gente, R$200 hoje não é muito dinheiro, não. Mas há 10, 15 anos atrás era muito dinheiro. Ô, dona Lúcia, tem R$200 aqui pendurado e toda semana ela não para de ir lá pegar e não paga, não. Gente, preciso nem dizer o tanto que eu fui disciplinada naquele dia. E eu lembro que a cada vez que minha mãe e meu pai disciplinavam, falavam assim, comprou, tem que pagar. Comprou, tem que pagar. Eu lembro que aquela frase ficou na minha memória e eu imagino Eunice da mesma forma, porque a Bíblia fala que não tinha um cidadão como Timóteo naquele lugar lá na igreja. Ele era bem visto. Comprou, tem que pagar. Não preciso nem falar o resto. Eu aprendi. Eu fico imaginando Eunice falando assim, filho, prioriza as coisas de Deus, filho. Não abre mão da EBD não, meu filho. Meu filho, o culto é o melhor lugar para você, meu filho. Cuidado com esses amigos, meu filho. Mas sabe qual é o problema da nossa geração? Hoje a gente nem sabe quem são os amigos do nosso filho. Que dirá alertar eles sobre com quem eles estão andando. Você sabe quem são os amigos do seu filho? Da sua filha? Você sabe quem que ela está prestando o coração, os ouvidos, com quem ele tem gastado tempo? Tenho certeza que Eunice era esse tipo de mãe. Filho, cuidado. Filho, seja um homem exemplar, meu filho. Meu filho, seja uma pessoa de valor no seu trabalho. Meu filho, não chega atrasado, não. Meu filho, estude, meu filho. Tira boas notas, meu filho. Meu filho, não minta. Seja um homem de palavra, meu filho. Estava lá aquela mãe trabalhando arduamente para gerar um homem de valor. E conseguiu. Essa parte aqui é linda. Segundo Timóteo, capítulo 3,15, Paulo está falando para Timóteo assim, Timóteo, desde menino, você conhece as escrituras sagradas. Gente, como que Timóteo conhece as escrituras desde menino? Ai, nasceu assim, nasceu um querubim. Não. Tinha uma mãe trabalhando arduamente para colocar as escrituras no coração desse filho desde menino. Paulo está falando, lembra, Timóteo? Aquela parte? Desde menino você conhece as escrituras. Gente, isso aqui é para nos balançar mesmo. A gente não pode desistir dos nossos filhos. Muito menos de trabalhar pelos nossos filhos.
Eu tenho certeza que Eunice foi uma mulher que entendeu que o seu trabalho não seria tempo perdido. Já percebeu? O trabalho que essa geração se empenha em distorcer e desconstruir a mentalidade da mulher. Sabe por quê? Porque, na verdade, eles sabem o poder de uma mulher bem posicionada. Eles sabem disso. Não é à toa não, gente. Todo gasto na mentalidade da mulher. Ai, mas lá vem ela sendo radical. É mesmo, o reino de Deus é radical. Em todo tempo, a gente ouve que a gente pode ser o que quiser. E eu não sou contra isso não, gente. Eu sou profissional, sou formada. Tenho meu trabalho, tenho minha família. Eu não estou falando para hoje que você não pode ser o que você quiser. Não, você pode ser. Mas você não pode deixar essa cultura entrar dentro de você. Porque ser aquilo que quiser, o que eles querem falar é que você não depende mais de homem. Você não precisa ser submissa ao seu marido. Precisa sim, filha. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê. Eu lembro uma vez que eu fui falar isso com uma moça. Ela falou assim, não começa com esse papo não. Eu falei, então vamos rasgar a palavra de Deus então, porque está na palavra. Eles querem o tempo todo desconstruir. O conceito do ser aquilo que quiser só vale quando é nos tirar da nossa casa. Essa é a verdade. Só para tirar a gente de casa. Você faz um teste. Quando você começa a dizer que as prioridades são os filhos, quando você começa a dizer que você é uma mulher que respeita a figura do seu esposo, começam os bombardeios. Você é radical demais, que é isso? Nossa, não precisa de tanto não, que é isso? Menos um pouquinho. Agora vai falar que você se arrepende de ser mãe, vai falar que você está cansada como mãe, você vai achar uma rede de apoio. Isso é natural, gente? Não é não. É uma cultura que estão todo o tempo tentando implantar na nossa cabeça para deturpar os valores de Deus. Olha essa matéria. Pega o meu celular, fazendo favor. Não vou deixar de ler essa matéria para vocês, bem rapidamente. Essa matéria saiu da Folha de São Paulo de sexta-feira agora, sobre o Dia das Mães. Mas presta atenção, gente. Olha o título gigantesco dessa matéria. Mães cansadas fazem crianças pensar em bons presentes de Dia das Mães. Primeiro que não é mais a mãe que pensa no filho, as crianças estão tendo que pensar nas mães. Olha só a inversão de cultura dessa sociedade. Mães cansadas, ai Senhor, está falando comigo. Fazem crianças pensar em bons presentes de Dia das Mães. Vou ler rapidamente a matéria para você. Olha isso aqui. Está lá, gente. Nem vou falar o nome do lugar, não. Mas quem quiser o link, eu passo para você ler. Lugar de, sabe, peso, aonde saiu essa matéria. Folha de São Paulo, já falei. Ai, meu Deus do céu. Já tinha falado, mas tudo bem. Sei lá, na internet dá problema para tudo hoje em dia, mas eu já tinha falado. Uma viagem, um dia no spa, uma ida a um show, menos horas de trabalho, são alguns dos presentes que crianças dariam às suas mães de presente neste domingo, quando se comemora o Dia das Mães. Isso porque elas estão muito cansadas. É só reparar na quantidade de atividades que essas mulheres realizam todos os dias, como ir trabalhar, cuidar da casa, da família, de tantas outras coisas que tomam muito tempo, deixando o cuidado pessoal e o lazer em segundo plano. Uma pesquisa feita em julho de 2022 pela MOMI, uma comunidade com mais de 9.000 mulheres com filhos, mostra que as mães se sentem sobrecarregadas e cansadas, porque geralmente fazem tudo sozinhas. São essas mulheres que, por exemplo, sem a ajuda de ninguém, levam filho no médico, cuidam da casa, vão ao supermercado. Com todo esse tempo voltado somente para as responsabilidades do dia a dia, o que fica claro é que poucas são as mães que têm momentos de descanso e diversão. Ai, estou quase chorando. Na pesquisa, aprendemos que 90,5% das mães afirmam que gostaria de sair com as amigas regularmente, sendo que 60% dessas mulheres conseguiram se divertir com as amigas no máximo 2 vezes no ano. Meu Deus! Aí eles citam o nome de uma criança, que eu não vou citar.
fulano tem 7 anos e entendeu essa necessidade. Ai, coitado da criança. Ele vive na Vila Ângulo, zona oeste de São Paulo, e acredita que um presente legal para sua mãe Laura seriam ingressos para o show da banda preferida dela. E aí uma fala da criança: eu queria que ela fosse no show enfim, para ela curtir. Eu daria também uma viagem para ela conhecer o mundo, mas o que eu queria mesmo é que ela trabalhasse menos. Isso é a fala da criança, gente. Ela passa muito tempo fora de casa. É a fala da criança. E sabe o que me deixa revoltada com essa matéria tendenciosa? Se você ler até o final, hora nenhuma eles citam a necessidade da criança. Toda uma matéria voltada para uma sociedade egoísta, hedonista, que só pensa em si. E não pensa numa geração que está vindo depois, mas é proposital. Eles não olham para os filhos clamando a presença dos pais dentro de casa. Hora nenhuma, a sugestão da matéria é para que mães tirem um pouco das suas tarefas e cuidem mais dos seus filhos. Não. Arrumem mais tarefas, queridas. O que vocês precisam é de um tempo com as amigas. Me poupe, gente. E a gente está dentro da igreja acreditando nessa mentalidade distorcida. Não. A gente precisa se levantar. Trabalho com filho nunca será tempo perdido. O trabalho no Senhor nunca será tempo perdido. Você acha que é porque que cada vez mais alarmante os casos de suicídio de crianças? Vocês não estão vendo, gente? Todo dia, toda semana sai no noticiário. Crianças que estão atoladas na solidão. Elas só têm as telas como companhia. Elas estão entregues aos desafios da internet, aos jogos e ao diabo e aos seus planos. A gente não pode mentir. Estudos afirmam que o número de crianças diagnosticadas com ansiedade cresceu 29% nos últimos anos. Fora os casos de depressão infantil, que aumenta 27% a cada ano, tem alguma coisa errada. A gente precisa acordar. A gente não está brincando de ser mãe. A gente não está cumprindo só um desejo social. Tem um legado para você passar para frente, mãe. Acorda. Em nome de Jesus. Desperta. Desperta mãe, desperta família, desperta homem, desperta mulher. Joga esse lixo de murmuração fora, que tira os seus olhos do propósito lindo que Deus entregou na sua mão, que é o seu filho, que é a sua filha. Você tem um precioso chamado nas mãos. Você precisa despertar para isso nessa noite, entendendo que todo trabalho no Senhor nunca será tempo perdido. Gerar Timóteos não é fácil, mas vale a pena, porque transforma gerações. Amém? Como eu posso fazer com que a maternidade seja um legado de fé, em último lugar, para a gente terminar? Terceiro e último lugar. Para a maternidade ser um legado de fé para gerações, eu preciso entender o poder do meu lugar. Entenda o poder do seu lugar. Como assim? Uma mulher, uma pessoa que entende o poder do seu lugar, do lugar que ocupa, é fato, transforma realidades. Você quer ver a realidade? Talvez até agora você está achando que a família de Timóteo era paz e amor, alegria no espírito. Vou te mostrar um pouquinho aqui do que a Bíblia diz. Está em Atos 16. A mãe de Timóteo, ela era uma judia e cristã, diz a Bíblia. Porém, o pai de Timóteo não. Ele não era cristão. Ele era, e nem muito menos o judeu, considerado pela história, eles chamavam de gentio.
Esse era o pai de Timóteo, provavelmente um não cristão. Porque a Bíblia lá em Atos 16, você não precisa abrir, mas ela fala assim, olha, Timóteo era filho de Eunice, e quase nunca eram mencionadas as mulheres naquela época. Olha a importância dessa mulher, gente. Timóteo, filho de Eunice, uma judia e cristã. Porém, o seu pai não era um judeu. Ponto. A gente logo entende que também não era um cristão. Obviamente, gente, isso é, como que falam, que falta hoje em dia? Interpretação de texto, obviamente. O pai de Timóteo também não era cristão. O fato que comprova isso é porque ele foi circuncidado, algo que era prova, né, de um simbolismo judaico ali, estabelecido pela lei de Moisés. Timóteo foi circuncidado quando foi partir para viajar. Ou seja, ele não vivia nessa atmosfera cristã, provavelmente influenciado pelo seu pai, como homem. Porém, o que você precisa entender que isso, as circunstâncias adversas, as dificuldades, não pararam Eunice de exercer o seu papel no seu lugar. Ela não foi impedida de ter uma maternidade que exercesse um legado de fé sobre Timóteo, apesar das circunstâncias difíceis. Não foi. Meu Deus. Eunice, ela entendeu o seu lugar e por isso ela não deixou as desculpas roubarem o seu legado. Você quer ver algumas desculpas básicas que ela poderia ter tomado para si, se ela olhasse o contexto do seu esposo, se ela olhasse as circunstâncias adversas, ele não cria, ele não estava junto com ela, ele não andava do lado dela. Mas peraí, Eunice, ela não se prendeu à desculpa do ele não me ajuda, ele só ensina o que não vale nada. Pensa que a história diz que não sabe, talvez ela poderia ser uma viúva, porque não se encontra mais nenhum relato sobre o pai de Timóteo, como se repete sobre Eunice. Pode ser proposital, mas também pode ser uma viúva. Se pensasse que ela fosse viúva, ela não pensava assim o tempo todo, eu sou sozinha, sobra tudo para mim. Como aquela matéria está ali falando, que sobra tudo para as mães. Tudo sobra para mim nessa casa. Você fala assim, irmã? Fala a verdade aí. Tudo sou eu nessa casa. Tudo. Eu não aguento mais ser escrava de ninguém. É tudo igual, tá? Lá em casa eu também falo assim. Mas Eunice, ela não ficou paralisada pelas desculpas que tentavam roubar o seu legado. Ela entendeu o seu lugar. E aqui fica um pouco mais forte. Eunice também não foi tola. Sabe por quê? Se esse homem era um homem vivo, eu tenho certeza, Eunice convenceu pelo silêncio. Sabe por quê? 1 Pedro, deixa eu refrescar a sua memória. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim, um recadinho para as mulheres. Mulheres, se ele, o seu marido, não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavras. 100, tá? É 100 de 100. E não 100 de 100. Às vezes a gente confunde isso, a gente acha que é 100 palavras. Não, mas é 100 palavras. Que o seu marido seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Meu Deus. Sabe por que eu concluo que Eunice era essa mulher sábia? Porque quando o filho olhava para a mãe dele, ele pensava assim, eu quero a fé da minha mãe. Eu quero a vida que a minha mãe leva. Eu quero viver nesse caminho. Se Paulo fala assim, olha Timóteo, a mesma fé que habita em você, eu tenho certeza, é a mesma da sua mãe. Mas quantas vezes esse filho viu a fé na prática de uma mulher bem posicionada no seu lugar? Com certeza. Inúmeras vezes. Eu quero a fé da minha mãe. Era o que Timóteo recebia e falava, com certeza. Eunice entendeu o seu lugar e derramou fé e esperança sobre o seu filho. E para a gente finalizar, eu te pergunto, você, mãe,
E não só as mães, não. Nossa, mas não vai ter o dia dos pais para uma palavra assim. Não vai ter, irmão. Aguenta. Ó, 100 palavras, ó, 100 palavras. Aguenta que hoje é para nós essa palavra que aviva o nosso coração e desperta o nosso coração. Você já entendeu o seu lugar? Ou você ainda vive falando assim, nossa, mas mulher sofre, maldita da Eva. Quando eu encontrar Eva no céu. Ai, gente, eu não aguento mais esse tipo de conversa. Porque é típico de uma mulher que ainda não entendeu o seu lugar. Me desculpe a franqueza. Você não entendeu ainda o seu chamado. Você não entendeu ainda o que está na sua mão de poderoso, minha filha. Você já entendeu o seu lugar? Qual legado a sua maternidade tem deixado hoje no coração do seu filho e da sua filha? Será que é o legado da murmuração? 100 palavras? Será que é o legado da mentira? Menino, fala que eu não estou não. Menino, fica quieto. Não estou aqui. Legado da mentira, você está passando, pensa que não. Criança está vendo. Você está passando um legado da mentira. Será que é o legado do trapace? Seu filho está vendo, filho, se trapaceando, fazendo umas reviravoltas aí. Lembra de Rebeca, gente? Olha como que a Bíblia nunca esconde a humanidade das pessoas. Rebeca, ela ensinou, para encurtar a conversa, Rebeca ensinou Jacó a se tornar um trapaceiro. Obviamente. Lembra lá daquela conversa lá da primogenitura? Rebeca fez de tudo para ajudar Jacó a enganar o seu irmão Esaú. E mais ainda, a enganar o seu pai, que já era idoso e cego. Rebeca que fez tudo, fez a comida, fez o pelinho para ele colocar, mas estava ensinando, estava passando um legado de trapace. Que só Deus lá na frente, quando encontra Jacó e fala, Jacó, a partir de hoje acabou o trapace na sua vida, você vai se chamar Israel. Meu Deus, mas eu fico pensando, eu não posso ser uma mãe como Rebeca, que Deus vai precisar intervir na vida do meu filho para que ele seja transformado de uma besteira que eu ensinei. O legado do trapace. Ou será que o legado hoje que eu tenho passado é um legado de fé? Como Eunice, como Lloyd, avó de Timóteo. Será que eu tenho passado o legado de servir ao Senhor? Lá no Salmos 86, versículo 16, Davi está clamando a Deus por intervenção. E ele fala assim, Senhor, socorre a mim o teu filho, porque eu te sirvo, como assim também te serviu a minha mãe. Um legado de serviço. O rei Davi foi lindo, né? Mas ele teve uma mãe que também passou um legado de serviço ao Senhor no coração dele. Está na Bíblia. Será que eu tenho passado um legado para o meu filho de perseverança? Será que os nossos filhos, quando olham para a gente, eles pensam, olha, minha mãe não desiste da nossa família. Olha, minha mãe não desiste de mim, que sou filha, às vezes dou trabalho. Eu lembro uma vez chegando em casa, cansada de um final de semana de conferência, nossa, moída. E as crianças dando um zoeiro, um trabalho. Falei, Jesus, misericórdia, desce aqui. E eles, olha como que filho percebe tudo. Lembro que Isabela veio, ela é mais sensível. Mãe, filho dá um trabalho, né? Gente, eu tinha 1 segundo para pensar, ou numa resposta sábia, ou numa resposta tola. Graças a Deus, Deus desceu na hora e falava assim, eu fiz assim, ó, filho é benção. Aí eu, mãe, é benção? Bênção dos céus. Quase que eu falei, ai, Jesus, só o Senhor agora para tomar a minha boca. Filha, bênção, minha filha. Mas tudo estava ali pronto para eu falar assim, você não tem noção de como vocês dão um trabalho. Eu não aguento mais vocês na minha vida. Qual legado você está passando de perseverança? Seu filho olha para você e vê assim, nossa, minha mãe não desiste de mim, eu dou trabalho, mas ela está aqui. Eu dou trabalho, mas ela está orando, ela está clamando, ela está buscando pela minha transformação. Não desista do seu filho.
Eu não sei qual é a realidade hoje da sua família, dos seus filhos. Talvez você está com o filho nas drogas, talvez você está com o filho perdido, mas eu estou aqui para te falar, não desista do seu filho não, tem esperança para você. Em nome de Jesus, não desista, mesmo que todas as circunstâncias te levem a isso. Sabe, para a gente encerrar, eu tenho um sonho. Abrindo o coração para vocês. Hoje, nessa noite. Eu tenho um sonho, eu sempre falo isso para o meu esposo. Eu não tenho um sonho de chegar ao fim da minha vida e ser uma mulher com uma carreira bem-sucedida. Isso é o meu sonho. E eu respeito o seu, se esse é esse. Fique bem claro aqui, tá, gente? Não estou implantando aqui uma ditadura, não. Você é livre para você ter o seu. Esse é o meu sonho. Eu não quero chegar no final da minha vida e ser uma mulher com uma carreira bem-sucedida, mas filhos arrasados. O meu sonho, meus filhos ainda são crianças, por isso que é sonho, eu ainda não vi nem vivi isso. Mas eu estou sonhando. E o objetivo da minha vida é ver meus filhos avançando e pensando, eu vou ter uma fé como a da minha mãe. Como Timóteo pôde dizer. Eu vou servir a Jesus como a minha mãe, como Davi disse. Eu vou adorar como a minha mãe. Eu vou perseverar como a minha mãe. Eu vou seguir a Jesus até o fim, como a minha mãe também seguiu. E sabe, gente, isso aqui, sonho fala muito de perseverança. Porque às vezes nenhum ambiente é favorável para a gente sonhar. Talvez você fale assim, Samara, você está sonhando que seu ambiente é muito favorável. Não se engana, não. Meu filho, viver com Jesus, eu falei no 30 semanas, sexta-feira, é de fé em fé, de susto em susto, de perseverança em perseverança, de glória em glória, de força em força, e assim a gente vai avançando. E eu, como Timóteo, eu também tive uma avó de fé. Algumas pessoas sabem que eu já contei a história da minha avó bem rapidamente aqui. A minha avó materna, ela tinha tudo para ser uma pessoa derrotada e família derrotada. Marido assassinado, seguido do assassinato do filho. Mas a história da minha avó é dividida em antes e depois de Cristo. Glória a Deus por isso. Minha avó se rende a Jesus, para encurtar a conversa. Minha avó se rende ao Senhor, coloca a família no altar, vê todo mundo sendo transformado, paga o preço em oração por cada um. Nós achamos esses dias, ela faleceu no início do ano, o caderninho de oração da minha avó. Estava lá, gente, o meu esposo, que nem neto dela era, é o meu marido, orando por José Areias, no caderninho de oração da minha avó. Ela entendeu que o trabalho não era tempo perdido, ela passou o legado de fé. Eu também tive uma mãe, tenho, graças a Deus, com legado de fé. Eu não esqueço, mãe. Quantas vezes na minha adolescência, passando as crises mais difíceis da vida, que as pessoas têm a tendência de achar que a nossa vida foi um romance do início ao fim. Foi não, irmão. Todo mundo passa peleja. Só que eu lembro muito bem da minha mãe, ela vinha com a biblinha. Você pensa, hoje é lindo, gente. Eu era adolescente, um adolescente normal, passando dificuldades, vinha com a biblinha, vamos orar, gente. Ela já ajoelhava no pé da cama, botava eu e minha irmã, vamos orar. Eu falava, Senhor, eu queria ver televisão, eu queria brincar agora, eu não queria orar. Vamos orar. E trancava a porta e ai de quem levantasse daquela cama. E ali a gente ficava. Mais ela do que a gente, chorando aos pés de Jesus. Jesus, Senhor, essa causa. Jesus, a tua palavra diz. E abria a palavra e lia o texto e gravava e discipulava a gente. Eu falava, Senhor, isso vai acabar quando? Na minha mentalidade de criança, adolescente. Porém, a minha mãe imprimiu em mim um legado de fé.
Hoje, nas crises da minha vida, vocês acham qual é a memória que eu tenho? Eu vou pegar a minha biblinha, hoje sou eu, né? Eu vou botar a minha biblinha debaixo do braço, eu vou ajoelhar na beirada da minha cama e eu vou clamar, porque o Senhor vai me socorrer. Não tem segredo, gente. É simples demais. Mas a gente precisa se despertar para colocar os olhos na fé. E ter um legado de fé para passar para os nossos filhos. Não pensa que é coisa grandiosa que você vai fazer a partir de hoje. Eu vou dar para vocês 7 passos da maternidade bem-sucedida. Não tem. Tem joelho dobrado. Tem vida no altar. Tem fé regada na esperança, na palavra do Senhor. Tem vida com Deus fervorosa para passar legado de geração em geração. O resultado de Eunice, sabe qual foi? Através do filho dela, ela tocou uma sociedade inteira, porque é isso que a Bíblia mostra. Eunice, através do seu filho, cuidou de uma igreja, levou o evangelho a muitas pessoas. Eunice foi uma mulher que levou o seu filho a edificar a igreja. Quem sabe, mãe, seu filho é o próximo. Você está aí com pouca expectativa. Levanta essa fé em nome de Jesus. Eu fico imaginando, para a gente acabar mesmo, Joquebede, mãe de Moisés. Joquebede não é da música não, tá, gente? Ô, Joque! Te ajudou a gravar o nome da mãe. É muito engraçado as crianças, né? Qual era a mãe de Moisés? Joquebede. Por quê? Por causa da música. Ai. Mas Joquebede foi uma mãe que tinha tudo para desistir do seu filho. O contexto favorecia isso. Decreto. Todos os meninos têm que morrer. Joquebede pensou assim, meu Deus, agora é hora, todo mundo tem que morrer, eu vou entregar meu filho para a morte. Não. Falou assim, meu filho não. Pode morrer o filho de todo mundo, o meu não vai morrer não. Eu vejo essa postura em Joquebede. Faz o cestinho, betuma o negócio, fala para a irmãzinha, vai lá, põe seu irmão, tenho certeza. Acompanhou, fez tudo de necessário. Imagina Joquebede, eu não sei se ela teve, a Bíblia não fala, não sei se fala também, porque eu não lembro de tudo, gente. Não sou compêndico bíblico, não. Mas imagina Joquebede vendo o seu filho depois sendo usado por Deus para libertar um povo da escravidão do Egito. Imagina se ela entrega o seu filho. Mãe, para de entregar o seu filho a qualquer um, qualquer pessoa. E entenda o poder que está nas suas mãos. A gente precisa ser mãe como Eunice, mãe como Lloyd, mãe como Joquebede e tantas outras mães que fizeram diferença na palavra de Deus. Como que você está imaginando seu filho? Ei, menino terrível! Como que você está imaginando sua filha? Ô, matraca! Menina fala, né, gente? Meu Deus do céu. Mas hoje é dia do Espírito Santo renovar a sua fé. Você tem um legado para passar. Fica de pé nessa hora, nós vamos orar. Irmãs, pai, avó, avô, tio, tia, é tempo de despertar. Nós não temos filhos para diversão, nós temos filhos para um legado. E eu quero orar junto com você nessa hora. Eu sempre costumo dizer isso, gente, eu sou a primeira a estar no altar. Porque a gente não vem para cá sem a palavra primeiro nos quebrar. Eu sou a primeira a ter que estar aqui, hoje, de joelho dobrado, pedindo ao Senhor misericórdia pelos meus filhos. Pedindo misericórdia pela nossa geração. Pedindo a Deus misericórdia pela nossa família. Pelos processos que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você. Se você hoje junto comigo quer se unir ao Senhor aqui no altar, ou aí onde você está, entregando os seus filhos, entregando talvez o seu problema, entregando talvez um casamento conflituoso, entregando talvez, sabe, a maior crise da sua vida, talvez seja nessa área. Talvez você não sabe mais o que fazer com esse seu filho.
Talvez você não sabe mais como resolver as questões da sua família. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Não tem fórmula mágica, não tem nada, é o Senhor. Ele que precisa descer hoje sobre o nosso coração e nos fazer entender o precioso legado que está na minha e na sua mão. É tempo de despertar, igreja. É tempo de despertar, povo de Deus. Tem um legado esperando a nossa casa, a nossa família. Os nossos filhos são flechas na mão do arqueiro. Ah, Espírito Santo. Senhor, nós deixamos no teu altar a nossa vida. Talvez como Eunice, hoje aqui nesse altar, nós deixamos um marido incrédulo. Senhor, talvez nós deixamos nesse altar aqui nessa noite um filho problemático. Senhor, nós não temos força para resolver, nós não temos força para batalhar, mas o Senhor hoje pode revestir a nossa vida de autoridade e convicção no teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, levanta mulheres aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, tira toda prostração, toda murmuração, todo peso, toda angústia, todo fardo. Ah, Espírito Santo, vai lavando, vai passando as tuas águas, vai fazendo nova todas as coisas, porque esse é o poder do Senhor. Oh, Pai, nós colocamos o nosso coração no teu altar. Não nos deixa, Senhor, passar por essa vida sem passar um legado para a geração que está vindo diante de nós. Não nos deixa, Senhor, estéreis espiritualmente. Não nos deixa, Senhor, com uma vida sem sentido e sem propósito. Mas que de hoje aqui, Senhor, saiam os futuros Timóteos, saiam os Paulos, saiam os Barnabés, saiam o povo forte que vai edificar mais e mais a tua igreja. Que saiam das nossas casas, Pai. Mas nos dê essa convicção e essa firmeza que nós precisamos para cumprir o teu chamado, Pai. É isso que nós colocamos no teu altar, crendo que estamos deixando aqui tudo aquilo que a gente não consegue resolver, crendo que estamos deixando aqui nossas dores e fardos, crendo que nós estamos levantando daqui para sermos mulheres, para sermos família poderosa no Senhor, porque essa é a tua promessa, Pai, que nós seremos família bendita do Senhor, e nós nos apegamos a isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, vocês que estão aqui, abraça a sua colega do lado e fala assim: olha, o seu trabalho não